Flamengo tem um grande elenco, um bom time. Elenco o Flamengo tem, porque tem jogadores no banco hoje do Flamengo que poderiam ser titular em qualquer equipe do Brasil. Tem essa expectativa toda do Paulo, que é a minha também, em relação ao trabalho dele. Não vai ser um trabalho fácil. E não, eu digo fácil não em relação ao elenco, porque é bom, o time que é bom, mas em relação ao momento. Porque ele pega um time vencedor, ele pega um time com performance, e ele vai ter que continuar com essa performance, dar continuidade a essa performance, dentro da forma, do jeito de trabalhar do Domi, dessa nova comissão técnica. Então, é a expectativa, que o cenário é todo esse. Acho que ele foi corajoso, mas era uma oportunidade profissional para quem foi auxiliar, mesmo sendo auxiliar do Guardiola há muito tempo. Uma oportunidade talvez única, sensacional, de vir para um time do tamanho do Flamengo, no futebol brasileiro, com esse elenco que o Flamengo tem, com resultados. A gente tem que dar tempo para ele trabalhar. Eu acho que essa é a questão. Qualquer análise prematura do trabalho dele, acho que não vai servir. A gente tem que ter calma, deixar ele trabalhar com essa equipe para ver o que ele vai conseguir de rendimento daqui para frente com o Flamengo. Fred, para fechar, informações do Rafinha, que voltou a treinar com o grupo depois de uma entorse no tornozelo. Mais informações sobre ele? Exatamente, Paulo Nunes e Ricardinho comentando aí da possibilidade de continuação do trabalho de Jesus. Provavelmente contra o Atlético Mineiro domingo na estreia ele vai ter a possibilidade de escalar o time que o Jorge Jesus estava acostumado a escalar como titular. O Felipe Luiz já está recuperado de um problema também de muscular, desde segunda-feira treinando normalmente. O Rafinha, com esse problema que você citou, do entorse do tornozelo, hoje começou a fazer um trabalho junto com o restante do time também, fez uma parte junto com o time, uma parte ainda foi de tratamento, mas então a expectativa aí que força máxima em tese para a estreia do Domi no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro domingo. Valeu, muito obrigada pelas informações, Fred. Até a próxima, bom descanso. Até a próxima, boa noite a todos. Valeu. Jogão, hein, domingo, hein? Jogaço. O Atlético também, eu tô curiosa para ver. Tô curiosa para ver Sampaoli. Primeiro embate dos dois, né? Dois times que vão chegar lá na ponta. Pelo Mineiro teve Lisca e Sampaoli também, que é aquela coisa, acende um fósforo. Começa explodindo o brasileiro, gostei. Explodindo, e agora temos aí Domi e também Sampaoli pela frente. Vamos pedir já para o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo, GE. Globo, se estiver pronto, colocar ele aqui do lado do Ricardinho, porque o dia do São Paulo foi bastante quente. Daniel Alves já começou a coletiva virtual de imprensa, colocando em ordem tudo e soltando o verbo. Né? É aqui que eu vou ficar, é aqui que eu jogo. Conta melhor essa história. Seja bem-vindo. É isso mesmo, Karine. Boa noite para você, boa noite para o Paulo Nunes, Ricardinho. Tivemos aí um dia agitado no São Paulo, como você bem disse. O Daniel Alves deu uma coletiva de pouco mais de uma hora e falou sobre diversas coisas, deu uma criticada ali na política do clube, falou sobre as ações de marketing, que se fosse ele, como um diretor de marketing, ele faria diferente as coisas em relação à imagem do Daniel Alves, porque o Daniel Alves, como a gente bem sabe, o maior vencedor de títulos da história do futebol, e o São Paulo não conseguiu aproveitar muito esse marketing em cima dele. E além disso, a gente acabou de ver o Flamengo aqui na tela, também falou que não joga pelo Flamengo, o único time que ele vai jogar no Brasil é o São Paulo. E também falou que não vai para o Bahia, o time que o revelou, porque os torcedores ficaram um pouco chateados aí com uma coisa que ele falou atualmente, que se fosse para ir para o Bahia, jogaria 2 meses e aí se aposentaria. Os torcedores do Bahia ficaram chateados com isso e ele falou, então é o seguinte, vou jogar só no São Paulo e não jogo mais em lugar nenhum aqui no Brasil. Então teve muita coisa aí para a gente debater. Verdade, Eduardo. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte, vamos colocar então o Daniel Alves falando justamente esse trecho sobre o Flamengo, que deu bastante polêmica, né? Vamos olhar. Queria, assim, dar as boas-vindas ao Domi. Muito grato por tudo vivido. Vivemos momentos incríveis e históricos, né? Então o Domi faz parte da minha história. Eu faço parte da história do Domi,
E como um embaixador brasileiro, eu dou as boas-vindas para ele dentro do Flamengo. Espero que ele tenha muitos êxitos, exceto quando enfrenta o São Paulo, né? Mas espero que ele tenha muito êxito no Flamengo. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito bem claro, para esse debate ele não existir mais nunca, o único clube no Brasil que eu jogaria, esse clube seria o São Paulo, e não existe outro clube. Tudo que sair em função de que Dani está se transferindo para algum outro clube aqui no Brasil, pode falar que é mentira. Eu estou dando essa autorização para você falar que é mentira, porque eu não jogaria em outro clube aqui no Brasil que não fosse o São Paulo. Eu estou aqui por um sonho, vou desistir, não estou aqui por parte financeira, não estou aqui por dinheiro, não faço minha profissão por dinheiro, graças a Deus. Tudo que eu tinha por realizar, eu já realizei na vida da minha família. Portanto, então, nem sonhem. Outros clubes não pensem no nome do Daniel Alves, é São Paulo, São Paulo, São Paulo. Foi o que ele disse. Mas o Flamengo teve um interesse? O Flamengo oficializou alguma proposta? Não. Eu vou passar a bola para o Eduardo explicar melhor. É ele que acompanha o dia a dia do São Paulo. Explique para Paulo Nunes isso melhor. Então, na verdade, Paulo Nunes, o que aconteceu? Quando o Daniel Alves foi contratado pelo São Paulo, antes disso, o Flamengo foi sim atrás do Daniel Alves, só que aí o Daniel Alves pesou um pouco a torcida pelo São Paulo. Ele é São Paulino desde criança, nunca negou isso, e o Flamengo, quase que ali no mesmo momento, contratou o Rafinha. Então acabou qualquer tipo de especulação. Rafinha foi para o Flamengo, Daniel Alves foi para o São Paulo, e aí a torcida ainda pega no pé. Pô, o Flamengo é o time mais rico hoje, tem muito dinheiro, vai levar o Daniel Alves. A torcida do São Paulo sempre fica com esse receio. E a torcida do Flamengo também entra na onda, porque quem não gostaria de contar com o Daniel Alves? O Marcos Braz, na entrevista coletiva ontem, da apresentação do Domi, falou sobre o Daniel Alves e também disse que é totalmente boato. Então o Daniel Alves hoje só confirmou o que o Marcos Braz já disse ontem. É aquela coisa de torcida, sempre vai ter essa especulação de Daniel Alves no Flamengo, ou Daniel Alves em qualquer outro clube aqui do Brasil, e ele acabou com essa questão. Então, sim, teve algum papo lá atrás de Flamengo e Daniel Alves. É importante a gente frisar que foi lá atrás, não é uma coisa de agora, mas essa parte financeira em relação ao São Paulo, mesmo depois de um ano, o São Paulo ainda não tem os parceiros para ajudar na questão do pagamento do salário do Daniel Alves. E os vencimentos são altos, inclusive eu estava dando uma olhada aqui enquanto o Eduardo estava trazendo as informações, cerca de 1,5 milhão mensalmente, né? Então, 1,5 milhão. Então, São Paulo coisa. Então, São Paulo contratou sem ter dinheiro para ter o dinheiro depois. Basicamente é isso? Enfim, né? Eu estou olhando aqui a reportagem do Eduardo Rodrigues. Tá aqui. Karine, sabe o que parece? Quando você vai contratar um show, você contrata um show. Você não tem dinheiro para pagar o show, mas você pensa que o público... Vou vender a fé, vou vender os ingressos e vai dar certo. Aí chove no dia, não vai ninguém no show. E aí você não paga. Aí eu concordo com... Se é isso, eu concordo com o Daniel. Aí a administração, a gestão tá equivocada. No mínimo equivocada. Karine, posso só pontuar uma questão rapidamente aqui para explicar para quem está nos assistindo. O São Paulo acordou com o Daniel Alves da seguinte maneira: 500 mil mensais pagos na CLT, então todo mês o São Paulo paga 500 mil da CLT. E o outro 1 milhão seria pago com parceiros em um pacote semestral. Então, a cada 6 meses, o São Paulo pagaria 6 milhões de uma vez ao Daniel Alves, mas com a ajuda de parceiros. Só que esses parceiros não vieram. Como a gente bem sabe, o futebol brasileiro, para ter um investimento hoje em dia, é muito difícil. Então o São Paulo até hoje não consegue ter um parceiro para bancar esses 6 milhões. Ou seja, hoje paga tudo sozinho. Esse 1,5 milhão por mês, que é 6 milhões semestrais e 500 mil mensais, o São Paulo está pagando sozinho. Perfeita a colocação do Paulo Nunes. Comprou sem saber se conseguiria pagar. A gente está com pouco tempo aqui, daqui a pouco tem outro intervalo, porque a resenha quando rende, é que a resenha rende, o Ricardinho está ali também querendo falar. Doido Ricardinho, para falar, né? Vou passar a bola para o Ricardinho antes, depois a gente mostra mais um trechinho do Daniel Alves aqui. Então, com relação ao São Paulo e ao Daniel Alves, todos nós sabemos que o São Paulo vive um problema de gestão
há algum tempo. E os resultados do São Paulo, eles não ajudam nesse aspecto. Quando vocês comentam sobre parceiros, lógico que nesse momento é muito mais difícil de você encontrar um parceiro, mas se você tem um time que está conseguindo resultados, e o São Paulo tem muitos empresários, torcedores, empresas que poderiam estar participando nesse aspecto com o São Paulo, mas não estão devido a essa performance. O São Paulo, há algum tempo, está buscando esses melhores resultados. E aí pressiona a diretoria, pressiona quem é responsável pelo futebol, pressiona os jogadores. Então, o São Paulo vive realmente um momento complicado. Ainda mais, pelo que eu sei, o Eduardo está aí, mas logo teremos também eleição no São Paulo, e não é de hoje. A questão política no São Paulo sempre foi conturbada, sempre foi agitada, em todos os momentos, né? Num momento como esse, sem resultado, com dívidas do clube, com atrasos e com uma eleição à vista, você imagina a turbulência que não deve estar o dia a dia do São Paulo, e isso reflete também no time, sem dúvida nenhuma. O Paulo tá aí, sabe, qualquer tipo de conduta do dirigente ou de instabilidade reflete lá no time.